Evangelho, quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Hoje, festa de Santa Rosa de Lima, religiosa, padroeira da América Latina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Hoje, festa de Santa Rosa de Lima, religiosa, padroeira da América Latina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos a alegria de celebrarmos a memória festiva de Santa Rosa de Lima, que pelo Papa Clemente X foi canonizada e proclamada a primeira santa da América Latina e, posteriormente, também a padroeira da América Latina. Queridos irmãos e irmãs, o testemunho de Santa Rosa de Lima é realmente desconcertante para a nossa vida cristã, mas especialmente para a vida religiosa. E nós vamos entender isso olhando um pouquinho mais aquilo que se passa na história de vida de Santa Rosa. Hoje eu vou trazer do próprio texto do I-Liturgia a leitura da biografia, a breve biografia de Santa Rosa de Lima, porque está muito bem preparada. Vem do site da Arquidiocese de São Paulo, segunda fonte observada aqui ao final do texto. Está realmente muito bem preparada. A particularidade de Santa Rosa de Lima, pelo menos que sempre me tocou, é que a progressão da sua vida espiritual se torna também a progressão de uma vida de penitência e de entrega por amor. De maneira que quanto mais ela ama o Senhor, mais ela sente o desejo de se unir às dores do coração de Jesus pela salvação das almas. Santa Rosa não poupa nada de si na hora de se entregar ao Senhor. Nada, absolutamente nada. Ela viveu o completo espoliar-se de si mesma por amor a Jesus. E o mais extraordinário, a sua vida no quesito penitência e oração era intensa, como nós vamos ver. Mas naquilo que nós normalmente chamamos de ação pastoral da caridade, ela era também imbatível, mostrando para a gente que a ação pastoral, ou a vida ativa, como muitas vezes falamos, e a vida contemplativa, ou o recolhimento orante, não vivem em momento algum uma distância entre eles ou uma tensão de oposição, onde praticar um significa ter limitações maiores na prática do outro. Impressionante. É assim evidente esse testemunho que é para a gente se perguntar por que ainda insistimos em tentar olhar para essas duas realidades como realidades que vão disputar o mesmo espaço dentro da gente. E até quando vamos acreditar que, para que a pastoral seja mais intensa e mais ativa, os tempos precisam ser mais breves de oração, ou então que a oração em excesso pode prejudicar o exercício da caridade. A gente também escuta esse tipo de coisa por aí. E a padroeira da América Latina, bendito seja Deus, mostra para a gente que
essas ideias ou esses pensamentos fazem muita água no barco. E pensar de uma maneira diferente pode levar a gente ao naufrágio no caminho da vida de fé e, sobretudo, da vida religiosa. Mas, Padre Fábio, atenção, porque o tempo de Santa Rosa de Lima era diferente do nosso. A sensibilidade daquela época, as exigências daquela época eram bem distintas das nossas, sim, sem dúvidas. Eram muito maiores. Sem anacronismos, por favor. O quesito de providenciar os elementos que a gente chama de favorecedores, elementos que favorecem, né, a qualidade de vida, eram muito mais escassos. Então, o acesso a uma água limpa, o acesso ao saneamento, o acesso àquilo que serve para a gente se esquentar no frio, a locomoção, né, o processo de comunicação, os meios de comunicação eram muito mais limitados, o que empenhava muito mais demanda de energia e de ação para que a gente conseguisse cumprir aquilo. Um exemplo banal. Hoje a gente pega o celular e literalmente em tempo real a gente manda uma mensagem de WhatsApp transmitindo uma preocupação ou pedindo que se faça alguma coisa para outra pessoa. E por que digo em tempo real? Porque o outro pode estar vendo o que você está escrevendo e espera você terminar de digitar para ler imediatamente o que você fez, o que você pediu, o que você escreveu, né? Melhor dizendo, e colocar em prática aquilo. Enquanto em outros tempos a gente precisaria ter os recursos para poder escrever, esperar o serviço de entrega ou quem pudesse transmitir a correspondência e até que se providenciasse o agir correspondente àquela resposta, você ia ter que dar nó em pingo d'água aqui. Se fosse uma coisa de maior urgência, você ia precisar ficar resolvendo muita coisa de emergência ou emergencial até que chegasse aquela resposta esperada. Agora, uma característica também era que, diante de necessidades imperativas, ou seja, muito urgentes, a gente não deixava chegar às últimas consequências, já começava a agir antes do problema se tornar calamitoso, né? Hoje, muitas vezes, a gente chega já no extremo, e quando já está no extremo é que a gente providencia uma ação, porque também temos uma grande facilidade de ter uma resposta rápida a situações extremas, que naquela época não tinha. Então isso modelava até o próprio estilo de vida para fazer de tudo para evitar situações extremas. O que significa dizer que naquela época existia uma tendência muito maior das pessoas serem disciplinadas, das pessoas agirem com precaução, das pessoas serem mais previdentes e menos inconsequentes. E isso não é porque eles eram mais rígidos, não. Vamos tirar isso da cabeça, porque essa é uma leitura ideológica e que destrói a memória. Não é porque eles eram mais rígidos. É porque as condições de vida naquela época não permitiam que fosse como hoje é. E exigia deles uma maior disciplina, uma maior prudência, um melhor ou mais elaborado escrúpulo sobre o agir, porque em situações extremas não se tinha o que fazer. E hoje, o nosso contexto permite que a gente chegue a situações extremas e tenha ainda uma resposta rápida para a resolução de problemas, como, por exemplo, a sanação de uma dívida, o conserto ou reparo de uma infraestrutura danificada pelo desgaste, a reposição do material perdido com muito mais facilidade do que naquela época. Então, existe aqui um modo de pensar que se compõe uma forma de enfrentar a realidade hoje, que é bem diferente daquela época, não porque naquela época as coisas eram mais rígidas, mas porque a vida daquela época exigia. E é tão bonito ver como, diante dessa exigência, os personagens, os nossos irmãos daquela época, se colocavam intensamente. E diante das nossas exigências, é preciso que nos coloquemos de maneira intensa. Por isso, ser um pouco mais prudente, ser um pouco mais diligente, agir
de maneira preventiva, ser disciplinado não é inadequado para o tempo de hoje. Se naquele tempo passado era uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual não se podia levar adiante a vida, então existia um mérito sobre ter essas virtudes consigo, mas existia também uma necessidade real de tê-las, porque sem elas você arriscava não ter a vida consigo. Está entendendo? Agora, hoje, ter essas virtudes acarretam méritos ainda maiores, elas não são dispensáveis. Porque se hoje ter essas virtudes, ser mais disciplinado, ser mais diligente, agir com prudência, com prevenção, aplicar-se ao exercício daquelas medidas, seja de coerência, de custódia da vida e do bem viver, são características que não se fazem, me entendam o modo de falar, como uma urgência vital, porque até numa vida mais inconsequente a gente consegue, no final das contas, uma saída e um modo de se livrar do pior. Ter essas virtudes hoje, quando elas não estão, quando o tê-las não está submetido a uma exigência vital, acarreta para você méritos ainda maiores. Porque naquela época não tê-la poderia custar a vida, hoje não. O que significa que tê-las acarreta méritos ainda maiores, graças ainda maiores. Porque é uma escolha mais livre. Se é uma necessidade vital, você está mais vinculado à necessidade de sobreviver do que praticamente o aplicar-se a uma compreensão profunda do significado das virtudes, o que, vivendo a virtude, vai te levar a isso, como na maioria dos casos acontece, não em todos, a gente vai falar disso também. Mas, se você não se vê obrigado a ela por uma necessidade vital e você a escolhe, você cumpre isso com um grau de liberdade maior, porque você tem a possibilidade de refletir com maior liberdade, ou seja, com menos necessidade de urgência, sobre aqueles valores, aquelas virtudes que você está admitindo para a sua vida. Então, adquiri-las significa adquirir também méritos maiores. Só por essa explicação já valeria por demais a pena seguir o exemplo dos nossos santos, como Santa Rosa de Lima. Espero que tenha caído um pouco mais por terra essa história dessa falácia vulgar porque significa pouco refletida, muito banal e quase sempre ideológica, a respeito da rigidez dos antigos. Não, porque o século XVI, os santos eram rígidos. Esse discurso é de um equívoco enorme. A gente precisa entender o contexto daquela época e perceber, senão a gente está fazendo, digamos assim, um anacronismo às avessas, né? A gente está querendo interpretar o homem daquela época como o personagem equívoco da história. E não, alto lá, alto lá. Quando a gente começa a olhar com as justas medidas, a gente percebe que é bem diferente. Estamos de fato diante de heróis. E quando a igreja proclama para a gente um santo como referência, ele não é um santo de referência para a América Latina do 1800, para a América Latina do 1700. Se a igreja o proclamou, é para a América Latina de sempre. O que significa dizer que a forma como ele enfrentou as exigências do seu tempo iluminam o homem de todos os tempos. Por isso, a gente precisa se debruçar. Se a gente parte de uma premissa já preconceituosa de que eles são rígidos porque pertencem a outro tempo, a gente está jogando pela janela um patrimônio, um tesouro que a igreja nos entrega e está aumentando a nossa ignorância na compreensão da beleza do mistério de Deus ao longo do tempo, ao longo da história. A igreja não começou ontem,
não começou com o Concílio Vaticano II. Ela é muito mais antiga e nos traz luzes muito fulgurosas ao longo da sua história, que merecem ser reconhecidas e merecem ser amadas. E aqui a gente tem Santa Rosa de Lima. Olha o texto que foi escolhido para o Evangelho de hoje, o 13º capítulo de Mateus. Mais uma vez estamos diante das parábolas do reino. E olha o que acontece. Aquele campo adquire um valor nunca antes pensado para ele, por conta do tesouro que ele carrega. O tesouro termina por estabelecer o valor do campo. Essa medida já seria para a gente de grande significado. Se o teu Senhor decidiu habitar no coração do teu irmão, o valor do teu irmão agora é medido pela preciosidade desse tesouro. Isso muda completamente os nossos parâmetros, a forma de tratar o nosso irmão, e nos leva diretamente para o próprio ensinamento do Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O Senhor nos ama com todo o seu coração, e o valor do seu amor por nós é o seu sangue redentor derramado na cruz. O teu irmão é como aquele campo. O tesouro escondido é Cristo Jesus, que no dia do batismo ali foi posto. Ao chegar diante desse campo e ao perceber a presença desse tesouro, seja um campo de abrolhos, de pedras, um campo difícil, uma eira que precise de tanto trabalho, um terreno irregular, árido. Mas o valor desse campo se estabelece, se define a partir do tesouro. E sabe qual é o valor desse campo na parábola? O empenho da economia de uma inteira vida. Ele vai, vende tudo que tem e adquire aquele campo. Isso é fantástico. Eu estou disposto a entregar tudo de mim para conquistar esse campo, que é o meu irmão, pela presença de Cristo que tem nele. Muitas vezes a gente olha o pecado do nosso irmão, a dificuldade que ele representa para a gente como tal, um campo hostil. Podemos pensar assim, um campo de abrolhos, de espinhos, um campo cheio de pedras pontiagudas, seco, não cresce nada. E a gente fala, isso daqui só me dá trabalho. Cada vez que eu venho aqui, machuco minha mão, machuco meus pés. Mas, quando vejo Cristo ali presente, ele vai cheio de alegria porque encontrou Jesus. Então esse é o primeiro ponto. A alegria dele em entregar a economia de uma inteira vida, vende todos os seus bens, ele entrega a economia de uma inteira vida, com alegria para adquirir aquele campo. Porque ele encontrou um tesouro. Primeira coisa, quando a gente se depara, meus irmãos e minhas irmãs, com o pecado e a hostilidade do nosso irmão, é pedir: Senhor, ajuda-me a ver onde estás. Senhor, não me deixe esquecer que o Senhor escolheu habitar nesse lugar. O Senhor está ali escondido. E eu vou me empenhar em te buscar, meu Jesus. Eu sei que o Senhor está ali escondido. Não deixe eu me esquecer disso. Porque o Senhor, que entregou sua inteira vida com alegria para nos salvar, espera que com alegria entreguemos a nossa vida para adquirir esse campo, onde Ele se dignou esconder-se para nos esperar. Ele ali está, esperando ser encontrado por ti. Por Jesus eu entrego tudo o que eu tenho.
Então lembre-se da parábola. Pede ao Senhor que não te deixe esquecer essa parábola. Não basta ir lá pegar o tesouro e sair correndo. O reino de Deus é como um homem que, descobrindo o tesouro, com alegria empenhou tudo o que tinha em sua vida para adquirir aquele campo. Para ter Jesus como tesouro da minha vida, eu o terei tendo comigo meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Eu vou empenhar tudo por você, Jesus. E todo o meu empenho por você vai significar ganhar o meu irmão para mim. Se eu não ganhar o meu irmão para mim, não terei a ti. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Eu vos dei um novo mandamento. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Está tudo aqui. A parábola está aqui. E isso é Santa Rosa de Lima. Ela fez isso, ela viveu assim. Ela entregou tudo. E a gente vai ver já já nos traços da sua biografia. A segunda parábola, a da pérola preciosa, uma pérola de grande valor. Era um colecionador de pérolas, um comprador de pérolas, vamos dizer assim. Quando a gente pensa em um comprador, é claro que cada vez que você fecha um bom negócio é uma satisfação. Ele sendo um comprador, ele vive do comércio. Cada pérola que ele tem, cada pérola que ele consegue, representa uma vitória, uma conquista, um encontro único, uma ação importante e a satisfação de ter conquistado. Quantas e quantas foram as conquistas e as batalhas da nossa vida, meus irmãos, até o dia em que a gente encontra Jesus, a pérola preciosa. E todo o nosso passado, a gente se dá conta que ele aconteceu na espera daquele momento. Conquistar agora Jesus. Ou seja, unirmos a Ele. Não é sem razão que ontem falávamos a respeito, fazíamos essa referência. Pedro, quando soube que o Senhor vinha e que o Senhor lhe disse, vem e segue-me, deixou tudo e o seguiu. Toda a vida de Pedro esperava aquele momento. E no momento em que o Senhor lhe disse, segue-me, ele não teve dúvidas de deixar tudo e segui-lo. Falávamos comentando a parábola do jovem rico a respeito dessa tragédia, né? Que às vezes a gente se focaliza sobre o elemento, tinha muita coisa para vender, se desfazer das coisas não é tão fácil, etc, etc. Quando na verdade o ponto central que Mateus quer colocar para a gente é o chamado que Jesus fez. Seguir ao Senhor só é possível se Ele nos chamar. Sem o seu chamado, não o podemos seguir. Ainda bem que o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele sai pelo campo, à procura dela e nos chama pelo nome. Bendito seja Deus. O profeta não nos deixou sem saber dessa verdade. E naquele momento o Senhor diz a ele, vem e segue-me. E ele não conseguiu. Ele sabia o que Deus lhe propunha, ele conhecia Deus, o poder de Deus, ele o seguia desde a sua juventude, desde quando era menino, mas na hora de segui-lo da maneira única, que é aquela maneira ousada, que só é possível porque Deus o chamou, ele não foi. Ter conhecido e ter tido tanta consciência a respeito de Deus não foi ainda suficiente para ele tomar a decisão de deixar tudo para segui-lo. Ele não consegue seguir. Ele escolhe
não seguir. Se ele tivesse decidido segui-lo, ele teria conseguido deixar tudo. Porque não conseguiu deixar a si mesmo por Cristo. Não o seguiu. Naquele momento, voltando agora a Galileia, a Pedro, em que ele ouve a voz do Senhor, ele compreende que toda a sua vida até agora, com todas as conquistas e que tudo que ele tinha feito, estava sendo para esperar esse momento, essa hora. E naquele momento que ele compreende isso, ele o segue. Causa impressão, e essa é uma das características da parábola, né? Quando Jesus conta qual é o vendedor que iria se desfazer de tudo e ficar só com aquela pérola. A chance de perdê-la, deixar toda uma história de vida. Mas aquela pérola é o começo de uma nova história. A história toda da vida, até o presente momento, era para dar início a esse ponto de partida. Estar junto com a pérola, estar junto com Jesus. Ali começa o encontro do comprador com a pérola, o encontro do nosso coração com o coração do Senhor. O novo marco de início. Tudo o que vivi foi para chegar a esse momento. A minha vida recomeça aqui. E tudo que o Senhor me deu foi para que acontecesse esse encontro. Meu irmão e minha irmã, isso é formidável. E é desse modo que Santa Rosa de Lima vive sua vida e sua relação com o Senhor. Olha que linda essas páginas da biografia. Santa Rosa de Lima se chama Isabel Flores e de Oliveira. Isabel Flores e de Oliva. Ela nasceu na cidade de Lima, capital do Peru, no dia 20 de abril de 1586. A 10ª dos 13 filhos de Gaspar Flores e de Maria de Oliva, sua mãe, daí o sobrenome. À medida que crescia, Rosa era muito branquinha e tinha o rosto muito bonito, de ascendência espanhola. Ficava muito rosada e os seus familiares, mas especialmente por conta da sua ama, que a chamava de Rosa, porque era Isabel Flores. Agora a gente já entendeu que o Flores vem do sobrenome. E a sua ama dizia que de flores ela é bela como uma rosa. E dessa forma ela foi chamada afetuosamente de Rosa pelos seus familiares. Seus pais eram de uma família nobre espanhola, que se tinham mudado para o Peru e prosperavam com as atividades na colônia. Mas os negócios, em um determinado momento, declinaram e aquela família que antes tinha um status de nobilidade, agora começava a passar uma situação de maior penúria. Ainda criança, Rosa teve uma grande inclinação, por conta da educação religiosa que recebeu, a vida de oração e a meditação. Amava estar na companhia de Nossa Senhora e de pensar a vida dos santos. Sendo dotada de dons especiais, dizem os biógrafos, o dom da profecia. Ou seja, quando criança, muitas vezes falava com tanta naturalidade a respeito do que dizia da vida das pessoas, né? E profetizava. A gente muitas vezes fala disso, né? Quantas vezes uma pessoa fala alguma coisa e aquilo impacta na gente e anos depois a gente vê que, poxa, de fato, olha que fulano profetizou isso na minha vida, né? Só que no caso de Santa Rosa de Lima, quando era muito pequenininha, isso era muito evidente nela. Mas não era evidente do nada, atenção. Eu acabei de falar. Ela teve uma grande educação da parte dos seus pais e familiares, a oração. Ela tinha uma inclinação e um gosto enorme por rezar e por meditar na vida dos santos. Gostava de ouvir a história da vida dos santos e de pensar a vida deles ao lado de Jesus ou com Jesus e Nossa Senhora. Já adolescente, enquanto rezava,
diante de uma das imagens da Virgem Maria, decidiu entregar sua vida somente a Jesus e se consagrar a Ele. E dessa forma, aqui começa o primeiro passo da sua história vocacional. Porém, a sua vida não difere de muitos santos, né? Quando ela toma essa decisão, precisa enfrentar os apelos da família que contavam com a sua ajuda para o sustento da casa. Ela, contudo, ingressou na Ordem Terceira Dominicana, a mesma de Santa Catarina de Sena, tomando como exemplo para si, como eu falava para vocês, a vida de Santa Catarina de Sena, que ela aprendeu a conhecer ainda pequena. Dedicou-se então ao jejum, a um caminho de severa penitência e de oração contemplativa, por amor de Jesus e em favor das almas que se dispersam para longe da divina misericórdia e da providência amorosa de Deus. E isso levou a aumentar ainda mais os dons, não só proféticos, mas os prodígios de caridade que ela realizava em meio aos homens. E para perder a vaidade, ou seja, para evitar, melhor dizendo, cair na vaidade, cortou os seus cabelos bem curtos e, juntamente com os demais irmãos, trabalhava na lavoura. Dessa forma, ia para a lida da lavoura, além, mesmo vivendo a vida religiosa, ela não se valeu disso para ficar numa condição diferente dos mais pobres. E trabalhava na lavoura, meu amigo, com isso tudo. Olha o estilo de vida religioso que ela está levando. E ela ainda pegava o batente da lavoura. Aos 20 anos, pediu e obteve então a licença para emitir os votos religiosos em sua própria casa, e não no convento, como uma terciária dominicana. Quando vestiu o hábito e se consagrou, mudou o seu nome definitivamente para Rosa e acrescentou de Santa Maria, por causa do seu grande amor à Virgem Santíssima. E assim passou a ser chamada Rosa de Santa Maria. No fundo da sua cela, ou melhor, no fundo de uma pequena, no quintal de sua casa, na casa paterna, ela construiu no fundo do quintal uma pequenina cela onde ela habitava. E morava com austeridade e um total abandono a Deus. E se dedicava ali especialmente à costura. E nos tempos em que não estava na lavoura, costurava para os mais pobres. Fazia os chamados recamados, que são aqueles trabalhos sobre o tecido, além de consertar roupas e de preparar roupas para as pessoas mais pobres. Quem trabalha assim sabe que esse trabalho não é um trabalho simples, requer tempo e muita dedicação. E no silêncio e em oração ela fazia aquele serviço. Eu me pergunto o quanto ela não rezava por cada uma daquelas pessoas por quem ela preparava aquelas roupas. Porque é uma coisa natural, as pessoas não só trazem um serviço, fazem um pedido, mas contam a razão daquilo dali. E você com um coração amoroso, ouvindo o outro que fala, essa roupa é para minha filha, ou então eu queria fazer, eu consegui esse pedaço de tecido para fazer para o aniversário da minha filhinha, a gente está passando uma necessidade tão grande, eu fiquei tão feliz porque ela sobreviveu esse ano, esse inverno pensávamos que ela morreria e tudo mais, e agora poder fazer isso, a gente vai fazer na festa de Nossa Senhora para agradecer. Imagina ela recebendo aquele pedaço de tecido e pensando e ouvindo tudo isso, com que amor ela não rezava por aquela pequena e por aquela família. É uma realidade que nós podemos extrair do nosso contexto, a amabilidade, a simplicidade do povo de Deus quando vem falar, sobretudo com uma pessoa religiosa que se dispõe a fazer esse gesto de caridade. Como não contam e não dividem as suas experiências de vida? E olha que coração zeloso, que no silêncio não apenas oferece o trabalho da caridade, mas um ardentíssimo amor em oração por aquelas pessoas. Seguindo adiante na sua vida, em um determinado momento, usava sobre a cabeça uma coroa de metal com os espinhos, ou seja, um tipo de cilício, só que colocado sobre a cabeça, disfarçado
com os botões de rosa que ela trazia sobre o seu véu. Então, com muita delicadeza, ela recamou alguns botões de rosa de tecido que escondiam o cilício que ela colocava sobre a cabeça. Os dias de jejum aumentavam. Ela normalmente dormia em uma situação penitencial, ou seja, em uma situação própria. A um determinado momento, o ritmo de penitência dela, isso também porque um grande número de pessoas iam frequentemente à sua cela, ela pede ao seu confessor que pudesse permanecer mais recolhida, ou seja, mais reservada, né? E dessa forma ela passa a viver num recolhimento da cela, saindo apenas para participar da Santa Missa. Nessa experiência, além de tantas outras revelações místicas a respeito da paixão de Jesus e da morte do Senhor, ela também teve inúmeras visões a respeito da Santa Eucaristia, da presença de Jesus na Eucaristia e da Beatíssima Virgem Maria. Completou sua vida ainda jovem, após um longo período de sofrimento físico por conta das doenças. Foi assistida por uma benfeitoria no final de sua vida para que pudesse ter uma morte serena. E, logo após a sua morte, muitos milagres foram recolhidos. E poucos anos depois, 50 anos depois, aconteceu a beatificação e poucos anos depois da beatificação, a sua canonização. Eis aqui a mulher que se entregou completamente por amor ao próximo, fazendo da sua vida uma vida de penitência, mas vivendo uma espetacular vida de caridade por amor ao próximo. A padroeira da América Latina não nos deixa confusão na hora de compreendermos que quanto maior for o nosso amor pelo Senhor, maior será a nossa entrega na caridade e muito maior será o nosso recolhimento na oração. Que o bom Deus nos abençoe e que nunca nos falte a graça do Senhor para que a nossa vida seja entregue por amor ao próximo e em favor da salvação das almas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Rosa de Lima e de toda a família dos santos dominicanos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.